Olá, boa tarde. Olha, eu gostaria de chamar a atenção de você, amigo que está me assistindo agora, que temos um problema muito grave agora com a questão da lei de imigração. Nós não conseguimos alterar o texto antes de chegar nesse ponto. Então, agora, o texto, tal qual ele foi previamente acordado entre os partidos, entre as lideranças, dessa lei, nova lei de imigração, vai para voto em Senado. Então, ele vai ser votado de uma maneira sem que a gente possa fazer qualquer alteração no texto. Atual texto, como é que eu classifico o atual texto? Tem um grupo de comunicação com 4, 5 juristas, todas mulheres, por incrível que pareça. Não, não pela pauta sexista aqui, mas é que são realmente as que estão fazendo a grande diferença aqui no nosso movimento. E, bom, tem alguns pareceres aqui em 3 níveis. Tá? O primeiro nível é um nível geral. Lendo 80 páginas dessa lei de imigração, constatamos que se sobrepõem os interesses internacionais sobre os interesses nacionais do povo brasileiro. Ou seja, grupos de interesses externos, imigrantes, têm uma certa preferência, uma precedência aos direitos dos brasileiros. Está dizendo que vai ter direitos iguais, claro, uma vez que ele se torna um imigrante, dependendo de uma das classificações. No entanto, já cria programas para incorporar o imigrante no Brasil, e esses programas são mais para educar o povo brasileiro a se adequar ao imigrante que chega, e não ao contrário, e não fazer com que o imigrante se torne brasileiro de fato. Então tem uma grande inversão aí de valores, então cria uma certa preferência por interesses externos ao interesse interno. Isso é um problema grave de soberania. A interpretação e a leitura da lei, em nenhum momento você aparenta dizer, olha, a defesa dos interesses nacionais, a defesa do nosso território, a defesa da nossa nação, da nossa pátria. Nada disso aparece na lei, nessa nova lei. Então esse é o primeiro comentário mais abrangente. O segundo comentário, que é uma coisa que se constata quase que imediatamente, é do impacto na segurança pública que essa lei vai gerar. Por quê? Porque ela permite basicamente uma abertura das fronteiras. As fronteiras se tornam quase que inexistentes, não dizendo assim, as fronteiras se tornam inexistentes. Não, ele viola esse princípio de fronteira, dizendo que alguns grupos podem trafegar naturalmente pela fronteira, entre fronteira do Brasil com Colômbia, fronteira do Brasil com Venezuela, naturalmente, porque é um povo indígena. Então, esse povo indígena era a terra deles, então eles podem trafegar livremente na sua terra dos seus antepassados, ou seja, violando o conceito territorial pelo qual milhares de brasileiros lutaram durante a Guerra de Independência, que, aliás, é um grande mito aqui, que não houve guerra. Houve guerra, sim, de 1822 a 1825. Houve guerra, sim, morreram milhares de brasileiros ali. E também na Guerra do Paraguai, houve milhares de pessoas defendendo o território nacional. Então, toda essa história de defesa, de criação e defesa do território nacional, desaparece por completo. Porque agora os indígenas podem ir para lá e para cá. Agora, vamos ser honestos aqui nessa qualificação de indígena. A quem serve isso? Será que os senadores que escreveram essa lei estão realmente interessados com a parte humanitária? Claro que não. Tem um grande exército de narcotraficantes na nossa fronteira do norte, Farc, na Venezuela, que é um poder ditatorial agora, está se armando de todas as maneiras possíveis, porque não tem como evitar as suas próprias derrocadas. Então temos um grande problema aí de segurança pública. Vamos estar convidando narcotraficantes travestidos de indígenas através da fronteira. Isso fica bem impossível com essa nova lei. Então esse é outro segundo problema gravíssimo, como se a segurança nacional pudesse arcar com mais esse ônus. Tá? O Brasil não está preparado. Sem falar em outros grupos terroristas mais sofisticados. Mas eu estou falando agora de terrorismo regional, que é o de maior impacto. Também nessa questão de segurança pública, e já levando aqui para o terceiro nível.
a lei ela não prevê nenhuma cota e nenhum limite para nenhuma espécie de qualificação de imigrante. Ou seja, qualquer um pode entrar. Claro que tem aí algumas salvaguardas com relação à criminalidade, etc., mas são, de fato, muito brandas. Não há um sistema de controle já em funcionamento no Brasil. Nunca teve. Então, temos aí um grande problema de segurança, e o fato também dela não criar limites, isso vai não só onerar o sistema de segurança, mas também o terceiro ponto, que vai onerar todos os serviços públicos do Brasil. Saúde, educação, saneamento, transporte, tudo isso. Porque na lei está descrito que os imigrantes e as diferentes qualificações ali, seja um imigrante temporário, seja um turista, seja um permanente, etc., vão ter automaticamente todos os direitos que um brasileiro tem. Então, você imagina, estamos aí tentando equilibrar nosso problema de previdência, tentando equilibrar nossas contas públicas, e vem aí uma lei que vai gerar mais custos sem limites. E aí que eu acho que talvez o quarto e último ponto é essa questão de não limite e falta de controle de qualidade. Imaginem que entre Colômbia e Venezuela, tem 30, 40 milhões de habitantes cada uma. Você não tendo um limite, imagine uma grande proporção migrando para o Brasil. Somos de braços abertos, queremos receber imigrantes. Sim, o Brasil é uma nação que muito acolhedora dos imigrantes. Agora, que criemos controle, que criemos um certo crivo para que a qualidade de vida do brasileiro, que hoje está lutando contra o desemprego, lutando contra os serviços públicos pelo qual ele paga imensamente e não recebe absolutamente nada, que isso comece a ter valor. Não é possível estabelecer valor para esses serviços públicos se eles estão sempre inundados com uma demanda infinita. Isso simplesmente não procede. E o que mais me estarreceu foi quem é que estava se cumprimentando. Vamos entender, essa lei foi criada pelo PSDB, Aloysio Nunes, e agora o Tasso Gereissati, também do PSDB, como relator. Os dois foram enaltecidos pela extrema esquerda. A extrema esquerda enaltecendo dois senadores do PSDB. E dizem assim, é um marco para o Brasil essa nova lei. Claro que é um marco. É um marco porque destrói completamente a ideia e o conceito de pátria e de nação que nós tínhamos há 200 anos, ou mais, sem dúvida, desde a formação do Brasil. Então, eu estou vendo vários comentários aqui, eu não estou lendo porque eu estou sem óculos, eu até poderia responder alguns. Bom, obrigado. Se vocês quiserem postar alguma pergunta, o que eu tinha para falar dessa lei é isso. Com relação ao que nós devemos fazer. Nós vamos estar fazendo ativismo digital, vamos estar pedindo que entre em contato com todos os senadores, porque está indo para Senado agora essa lei, e só podemos barrar ela no Senado. Claro que a gente já sabe, pelo mapeamento dos 80 senadores, nós não temos uma boa chance ali, mas temos que fazer pressão. Se nós fizermos pressão, nós sim podemos fazer uma grande diferença. Nós já fizemos isso antes em outros pontos. Tá? Até agora essa lei passou debaixo do radar, a aprovação dela em diferentes níveis passou debaixo do radar e agora veio à tona. Agora vai a Senado para voto sem possibilidade de alteração de texto. Então, tem algumas coisas interessantes na lei? Sim, claro que tem. É aí que entra a grande maquiagem da coisa toda. Vamos entender que toda lei, toda emenda constitucional que é feito pelos eu não gostaria de dizer representantes, né, porque de fato eles não são representantes, essas personalidades que estão lá no Senado e no Congresso, Senado e Câmara, eles fazem artifícios, eles colocam coisas interessantes e boas dentro de um emaranhado de coisa ruim. Então, claro que eles enaltecem as coisas boas e coisas como abrir conta em banco. Sim, eu gostaria de facilitar isso para os imigrantes. Seria bom que eles pudessem abrir conta em banco com menos burocracia. Quem não diria que isso é interessante para eles abrirem uma empresa? Isso também é muito bom. Agora, claro, tem outras coisas péssimas. Eles vão poder formar sindicato, o imigrante vai poder formar sindicato, turista, vai poder formar partido político, fazer militância política dentro do seu país. Contra o quê? Contra quem? Para o quê?
A que interesse? Interesse externos, internos? Tem que se tornar um cidadão antes, por favor. Né? Temos aí um processo de cidadania e que vamos ter que valorizar isso, senão você também mitiga o seu interesse de se tornar um brasileiro de fato. Não é esse o nosso interesse como brasileiro, que mais pessoas se tornem brasileiros? É isso que nós queremos. Então, que abracem nossos valores, que abracem nosso país, tal qual ele é e tal qual nós gostamos e queremos mantê-lo. Muita gente ruim pode entrar aí. O brasileiro é um povo bom, é um povo acolhedor. Esse novo pessoal ruim que vem não é necessariamente bom nem acolhedor. Então, toda a cultura brasileira pode mudar em questão de um ano, ou muito menos, dependendo de quanto volume de pessoas que entrarem no Brasil. A questão é séria. Então, temos que pressionar os senadores com intensidade. Eu estou fazendo esse live, eu não gosto de aparecer de maneiras assim, com uma certa frequência. Mas esse tema é extremamente importante. É fundamental para o Brasil. É fundamental todo o aprendizado que a humanidade teve até agora, de ter porteiras livres, de não ter um território definido. O conceito de nação-estado está sendo atacado nessa lei. E esse conceito de nação-estado é o que tem mantido a paz no mundo, no pós-guerra. Cada um no seu quadrado. Cada um estabelecendo suas leis, seus regimentos internos, validados pelo povo, e isso sim é o que dá estabilidade, dá legitimidade aos governos locais, e isso é que estabelece a estabilidade, não é uma fronteira sem fronteiras, povos sem fronteiras. Isso gera instabilidade, porque é extremamente inseguro. O desenho do Brasil pode mudar. Então, temos que entender isso, que o que está em jogo aqui é sério, é grave. Eu estou aqui em público, o primeiro live que eu faço aqui nesse meu canal. Agradeço muito ao amigo de estar participando e estar me vendo nesse momento. E se pudesse compartilhar isso com outros amigos e movimentos, essa mensagem precisa chegar ao máximo possível de pessoas. Claro, eu resumi aqui em alguns pontos, é muito mais detalhe. Posso entrar nesses detalhes, eu até gosto de entrar em detalhes, mas às vezes a gente se perde um pouco aqui na narrativa. São 80 páginas a lei, tá? E cada vez que você lê, surgem novas nuances, novas possibilidades de violar o conceito de Brasil. Então, nós temos que manter isso íntegro. É a única coisa que nos mantém juntos até esse momento, e essa lei vai de encontro a isso. Eu quero ver mais defesa e menos essas questões, falsas questões humanitárias, rompendo com a nossa questão de Brasil, com o nosso conceito de Brasil, nosso conceito de pátria. É isso que tem acontecido sistematicamente com esse Congresso, que inclui a Câmara dos Deputados e o Senado, totalmente ilegítimos nesse ponto. Todos eles envolvidos em esquemas, e são esses que estão passando essa lei, e se abraçando, e se enaltecendo, e dizendo que foi um marco. Sim, sem dúvida, é um marco da fundação de um Brasil corrupto, de um Brasil que não existe, é um Brasil sem território, sem pátria, sem absolutamente nenhuma história. É isso que eles querem para ele. Bom, eu não quero tomar mais o tempo aqui de vocês, eu agradeço, compartilhem isso com entusiasmo, todos aqueles patriotas aí que queiram, assim como eu, uma nação digna. Agradeço aí a audiência, podem sempre me contactar aqui no Facebook, eu faço o meu máximo aqui para responder todas as questões pessoalmente, tá? Muito obrigado, e vamos estar fazendo aí alguma parte de mandar e-mail, também facilitar alguns mecanismos digitais aqui, mas também não se atenham a isso. Liguem para o gabinete do senador, chamem atenção. Alguns senadores nem sabem do que se trata essa lei, são 80 páginas, eles estão vendo várias leis lá, eles não entraram no detalhe disso. Então, é exatamente só uma pequena proporção dos senadores é que realmente leram as leis. A Câmara, idem. Né? Alguns deputados, como eu já falei, eles nem sabiam da gravidade do problema, e o substitutivo veio da Câmara. Então, o substitutivo veio da Câmara de Deputados. Quem fez esse substitutivo? Claro, eu não sei pessoalmente, só vi o substitutivo pronto, mas, ou seja, supostamente, a Câmara dos Deputados aprovou isso na íntegra, então não volta para a Câmara dos Deputados, fica no Senado, e é ali que vai ser a votação final, isso vira lei. E aí, então temos que bloquear isso, não tem outra alternativa. Temos que bloquear
essa lei, não tem como passar. Podemos pegar coisas boas dessa lei e criar uma outra lei. E eu particularmente estou fazendo isso com alguns juristas. E vamos colocar essa lei através de algum senador e falar assim, bom, vamos pegar algumas coisas boas e vamos ampliar aqui a defesa do território nacional e das forças de segurança pública. Então, é isso que nós temos que fazer, mas isso num segundo momento. Tá? No primeiro momento, esse bloqueio é essencial. Muito obrigado a todos aí pela sua audiência e, por favor, compartilhem. Isso é um problema que afeta todos nós. Então, prezo aí pelo ativismo de cada um de vocês. Tá? Muito obrigado.